né? Você não pode imaginar, numa sociedade como a nossa, que uma visão ideológica muito fechada vai permitir você exercer o poder, que exige muito jogo de cintura. Aliás, o Lula é um mestre nisso. Quando eu fui ministro do Meio Ambiente do Lula, eu convivia com figuras do Centrão. Pelo menos tinha 3 ministros que eu brigava toda semana, ou que brigavam comigo. Um deles era o Lobão, Minas Energia, queria fazer térmicas a carvão pelo país todo, eu não deixava, e a Só gente uma coisa brigava. para o leitor mais jovem. O deputado está falando do Edson Lobão, não é o roqueiro Lobão, não, tá? É Que foi verdade, tem razão. ministro. Edson Lobão do Maranhão. O outro que eu brigava muito era o Reinhold Stefanes, deputado federal do Paraná, que era ministro da Agricultura, né? Queria levar a cana-de-açúcar para o Pantanal, queria acabar com o Código Florestal, e eu também me contrapunha a ele. E o terceiro era o Alfredo Nascimento, se não me engano, na época presidente do PR, Partido Republicano, ex-governador do Amazonas, queria asfaltar uma estrada, né, que ia de Rio Branco até Manaus, atravessando o coração mais protegido da Amazônia. Então, às vezes o Lobão brigava, dizia que eu era inimigo do progresso, e eu dizia: "Ô, Lobão, se você acha que eu sou Chapeuzinho Vermelho, você está muito enganado a meu respeito." Aí o Lula ligava para mim e dizia: "Mim, que você está louco?" Eu dizia: "Olha, ele que começou." Né? Mas a maior parte dos nossos conflitos, o presidente Lula arbitrava a favor do meio ambiente. Por exemplo, quando ele não deixou, seguindo a posição do meio ambiente, a cana chegar no Pantanal. Ou em 2009, quando o Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas de redução das emissões de carbono, uma proposta que no início o meio ambiente estava isolado dos outros ministérios, e pouco a pouco a gente foi convencendo ciência e tecnologia, né, a Embrapa do Ministério da Agricultura, e foi se formando uma ideia que depois o presidente Lula abraçou. Eu estou contando essa história para mostrar que o Lula sempre soube conviver com o centro. Ele traz todo mundo para dentro do governo e depois ele administra essa briga. É um especialista nisso. Perfeito. Aí daí vem minha pergunta. No provável governo Lula 2023, cada vez mais provável pelas intenções pelas pesquisas de intenção de voto, o senhor imagina uma salada semelhante no novo Ministério Lula, com gente do Centrão, ministros da esquerda, ministros de diferentes sabores? Olha, eu acho que uma composição é inevitável, mas eu não vejo que a composição seja com esses que estão envolvidos nesse orçamento secreto, que é o maior esquema de cooptação que a gente já viu, uma coisa monstruosa. Quer dizer, agora eles estão cortando dinheiro da cultura, da universidade, da pesquisa. O FRJ, eu sou professor da UFRJ, a UFRJ vai parar agora em agosto, vai simplesmente parar. Agora não cortam um centavo do orçamento secreto do Centrão, que são 18 bilhões de reais. Aí é, como diria o outro, imexível, né? Ou intocável. Agora, o resto, eles lembram da universidade, da pesquisa, da cultura, lembram essa hora de meter a tesoura. Mas eu acho que sim, respondendo à tua pergunta, não vai ser um governo de esquerda, vai ser um governo de centro-esquerda. Agora, o presidente Lula, eu conversei há pouco tempo com ele, eu, Freixo, Molon, sobre a questão da sustentabilidade. O Lula disse: se no meu governo os ministros eram Marina e Mink, isso em 2004, 2008, portanto, há 18 anos atrás, agora que o mundo está muito mais ligado nessa questão, que há inclusive muito mais recursos para isso, recursos de fundos trilionários, eu não vou ser menos pró-ambiente do que eu fui no meu tempo de presidente. Eu vou ser muito mais. E eu vou querer, palavras do Lula, que a questão ambiental esteja também no transporte, na energia, até em fábricas de carros elétricos e outras diferentes daquelas que eu trabalhei, eu, Lula, trabalhei há 40 anos atrás. E jogou mais uma: eu vou combater a carestia alimentar
financiando muito a agricultura familiar. É verdade que o Lula tinha o Pronaf lá em cima. O Pronaf é o Programa Nacional de Crédito da Agricultura Familiar. No Lula chegou a ser 20 bi e o Bolsonaro jogou lá para baixo. Merenda escolar, que comprava alimentos da agricultura familiar. Lá em cima, Bolsonaro decapitou. O Lula falou: vamos voltar, porque essa agricultura familiar é que põe o feijão, a mandioca na mesa do trabalhador. É inacreditável que o Brasil seja o segundo maior exportador do mundo de alimentos e tenha 33 milhões de pessoas passando fome. Mas ele concluiu, Lula, vamos apoiar a agricultura familiar, combater a carestia alimentar, mas sem agrotóxicos, não é Mink. Aí olhou para mim com aquele olhar maroto, dizendo que ele ia ter um carinho especial com a questão alimentar. Lembrando que o Bolsonaro libera 2 agrotóxicos por dia, foram 1.600 até hoje, metade dos quais proibidos na Europa. Até o agronegócio está com a pulga atrás da orelha, porque se esses alimentos exportados tiverem resíduos de agrotóxicos, de princípios ativos lá proibidos, vamos ter mais restrição às exportações do agronegócio. E a gente fica de olho porque tem a chamada, os ambientalistas chamam de PL do veneno, que é uma lei para facilitar o licenciamento de novos agrotóxicos, tramitando no Congresso.